Segundo publicação da Prefeitura de Uberaba, o templo da Igreja Metodista de Uberaba, localizado na Rua Moreira César, número 75, bairro Fabrício, foi tombado como patrimônio histórico no ano de 2004 pelo Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba, COMDEFAL. Ele foi construído em meados de 1921 e concluído em 1938 para as atividades religiosas da religião metodista e tem como dirigente o pastor Paulo Souto Marinho. Os metodistas chegaram a Uberaba em 1896. Realizavam suas atividades religiosas inicialmente nas casas dos fiéis e em salões alugados. Em 1920, adquiriram um terreno no Alto do Fabrício para construir a igreja. O projeto foi elaborado pelo engenheiro civil da missão, Dr. J. W. Clay, e executado pela construtora Santos Guido. A inauguração foi em 1938. Igreja Metodista de Uberaba, uma igreja histórica, patrimônio aqui da cidade e com uma história muito bonita. Creio que é um grande legado da nossa denominação, da nossa história aqui, é realmente a influência da nossa igreja na comunidade uberabense. Quando eu cheguei aqui, é uma coisa assim, que meu pai também era militar e a gente foi transferido aqui para Uberaba. E uma coisa que me chamou muita atenção aqui quando eu cheguei era o número de militares que tinha aqui nessa igreja. Várias patentes, né? Que eu me lembro, no mínimo 8, tinha 8 militares aqui. E esse pessoal que praticamente, assim, não estou falando que sustentava, mas eram colunas fortes aqui na igreja, nessa época. A igreja metodista aqui em Uberaba, ela começou sendo do distrito de Ribeirão Preto, né? E ela pertencia ao campo missionário americano, né? Era supervisionada pela missão metodista americana, Conferência Missionários do Brasil. Logo começou a construir o templo que vocês estão vendo aqui, né? Ele começou em 1898 a construção aqui do templo. 1897, e em 1900 ainda não tinha sido colocado o telhado. Foram 7 anos de uma comunidade muito pequena, mas de poucas famílias, né? Algumas de imigrantes, né, do leste europeu, e aqui se estabeleceram muitos militares e aqui juntaram para construir esse templo, que já vai para mais de 100 anos de idade. Com quantos anos a senhora tinha quando a senhora se lembra da primeira vez que a senhora esteve nessa igreja? 15. 15 anos? Eu tinha 15 anos, E foi interessante que nós estávamos, meu pai era militar, nós morávamos aqui no Fabrício, na Avenida Almirante Barroso. E nós estávamos procurando igreja, porque a gente chegou, a gente era da Metodista em Belo Horizonte, e nós chegamos e não conhecíamos, né, nenhuma igreja. De repente, um dia, vem uma família, todo mundo de Bíblia na mão, passando em frente à nossa casa. Era o seu Pedro Lopes, que é uma família imensa. Aí nós falamos assim: o senhor sabe, o senhor é evangélico? Sim. O senhor sabe onde tem igreja metodista aqui? Ele falou: você quer ir comigo? Estou indo para lá. Aí nós falamos: não, agora não dá, não tem jeito. Ele falou: então à noite vocês ficam aqui me esperando, que 7 horas eu passo aqui. O culto era 7h30. E nós nos aprontamos e nem sabíamos que era tão próximo da nossa casa. A igreja já teve assim, número expressivo de membros. Às vezes nem tinha lugar para a gente assentar, né? De tanta gente. Mas com a criação de outras igrejas evangélicas em Uberaba, houve um esvaziamento. O reverendo Becker, junto com a sua esposa, começou a primeira escolinha, chamada Escola Evangélica. A primeira escolinha evangélica foi em 1887, a primeira escolinha, e começou com 18 alunos. Foi crescendo, 30 alunos, e assim foram estabelecidos alvos de expansão missionária. A gente tinha a classe de criança, tinha a classe de juvenis, tinha a classe de jovens, tinha também a classe de adultos, né?
E os nomes dessas classes, quase sempre, homenageavam pessoas que tinham passado por essa igreja. O tempo que eu cheguei aqui, realmente precisava de reforma estrutural, né? Já que a torre tem quase 100 anos, e precisava de um trabalho específico de restauração. Como eu tenho formação no trabalho arquitetônico de desenho e edificação, ficou fácil identificar onde precisava mexer primeiro e os recursos e os meios para isso. O piso da igreja, porque aqui debaixo tinha um porão, e tinha uma época que a gente ia entrando e sacudia, sabe, porque estava muito antigo. Aí o Marcos, como construtor que ele é, ele resolveu abrir o porão. Para surpresa, tinha uma quantidade de madeira, peroba rosa, uma quantidade que deu para fazer todos esses bancos. E ninguém sabia dessa peroba rosa que estava no porão, estava armazenada. E uma coisa interessante é que não tinha cupim. Nós temos um trabalho que é voltado a todos os setores, principalmente ao segmento evangélico, que é a Igreja Metodista do Brasil, que é a igreja mais antiga da cidade de Uberaba. Ela já é patrimônio público, patrimônio tombado pelo CONFAL, né, que é o Conselho do Patrimônio Público da cidade de Uberaba, e a gente tem um grande apreço e carinho com essa igreja, com os irmãos, as irmãs que participam dessa igreja e também os pastores. Nós começamos desde o ano de 2011 pedindo à prefeitura uma emenda, um recurso, né, claro, destinado ao CONFAL, e o CONFAL mesmo que pudesse reformar o telhado, né, toda a parte de eletricidade, o forro da igreja que estava com problema, estava perigoso cair, né? A torre, né? Então, nós conseguimos um recurso na faixa de R$60 mil, que foi para o CONFAL. O CONFAL, juntamente com a Fundação Cultural, realizou, né, esses reparos na Igreja Metodista. E esse ano de 2023, nós aprovamos na Lei Orçamentária Anual, que foi votada em dezembro de 2022, mais 30 mil, para terminar de executar o trabalho, porque é um trabalho que ele é feito gradativamente. Agradecemos os parceiros, amigos da missão que nos ajudaram nesse processo e hoje estamos frequentando dentro do templo, né? E tem sido bom. Eu me sinto contemplado, não só pelo fato da Igreja Metodista ter sido atendido pelo vereador, enfim, foi pela Prefeitura Municipal de Uberaba. Nós temos aí que agradecer a todos os prefeitos que passaram, que foi o prefeito Anderson Adalto, prefeito Paulo Pial também, atual prefeita Elisa Araújo, e também o irmão Ronaldo Amanso, que foi o presidente da Fundação Cultural e também ex-vereador, que ajudou muito nesse sentido. Ser tombado como patrimônio histórico é uma responsabilidade muito grande, porque associa a importância com o dever de preservar, né? A nossa igreja, ela tem hoje essa obrigação, né? Não só natural, mas agora ainda mais por ser um patrimônio histórico. E ser patrimônio histórico, eu creio que é um marco, né? Se torna um marco representativo de uma missão de evangelização que abrange todas as denominações. O que a senhora acha assim, de fazer parte, de ter construído a sua fé numa igreja que hoje é considerada um patrimônio histórico, que é a primeira igreja evangélica da cidade de Uberaba? É um amor muito grande. E essa torre é vista de longe. Eu quase que choro. Então, desculpa. Então, o que acontece é que eu vejo essa torre de longe e me emociono, porque é uma igreja que está no coração mesmo.